Olá, sejam bem-vindos aí ao 11º dia do desafio A Prova 300+. Vamos resolver aqui as questões, do dia 11. Então, vamos ver aqui. Em relação a cadáveres carbonizados, é correto afirmar que o exame microscópico da pele queimada deve ser sempre realizado, é recomendável o exame da traqueia e brônquios, não é necessária a realização de necropsia, exames radiológicos são sempre desnecessários, ou não há como distinguir a queimadura ocorrida em vida daquela ocorrida após a morte. Nosso gabarito vai estar logo aqui na letra B. É recomendável o exame da traqueia e dos brônquios para ver se acha ali, fuligem, que aí pode ter esse diagnóstico, se essa pessoa estava viva na hora ali do fogo ou se já estava morta. Próxima questão. A permanência de trabalhadores de um laboratório de anatomia humana sem equipamento de proteção individual oferece quais tipos de risco? Risco químico, risco de radiação e risco ergonômico, risco biológico, risco químico e risco de radiação, risco térmico, risco químico e risco físico, risco químico e biológico ou radiação e vibração e acidente. Gabarito vai estar aí na letra D. Risco físico, químico e biológico. Estamos falando de um laboratório de anatomia humana. Então, vamos trabalhar também com produtos químicos para conservação. Tem os riscos biológicos ali, patológicos do próprio cadáver e o risco físico ali no manuseio do instrumental. Próxima questão. Assinale as alternativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos sobre os instrumentos utilizados pelo técnico em necropsia. Então, nós temos a pinça dente de rato, nós temos as facas, os bisturis e o costótomo. Assinale qual alternativa apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, o técnico de necropsia vai usar a pinça dente de rato, sim, às vezes ali, para puxar alguma estrutura, por exemplo, a dura mater, ele pode segurar ela com a pinça dente de rato e puxá-la. A faca ele vai utilizar também para ajudar nos cortes. O bisturi também é o principal meio aí, de instrumento para abertura do corpo. E o costótomo para seccionar as costelas. Então, todos esses instrumentos o técnico vai utilizar na realização de uma necropsia. Então, o gabarito está na letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Próxima questão. Para a conservação dos cadáveres, a substância química fixadora mais utilizada em faculdades de medicina que impede a decomposição dos corpos é o formol, o álcool, o éter ou a glicerina. Apesar da glicerina ser usada também, poder ser utilizada para conservação, o mais comum, o que é mais utilizado, é o formol. O formol tem as suas desvantagens, porém, ele é o melhor ali em relação a custo-benefício. Então, nas faculdades ali para conservação dos corpos, eles sempre utilizam o formol. A glicerina também pode ser utilizada, só que a glicerina é mais cara. Mais uma questão. Durante uma necropsia, pode-se observar alterações oculares, a coagulação do sangue, a autólise e a putrefação. Essas modificações que aparecem no corpo algum tempo após a sua morte são denominadas de alterações cadavéricas. Qual das fases a seguir se encontra no estágio de um cadáver em caráter putrefativo? Um cadáver em estágio de putrefação. Então, nós vamos ter as fases das manchas cadavéricas, fases da rigidez cadavérica, fase da rigidez muscular, fase dos livores e fase gasosa. Todas essas fases aí, manchas cadavéricas, livores, rigidez, elas acontecem logo após a morte. Então, o cadáver ainda não está em caráter putrefativo. Ele vai estar nesse caráter aí na fase gasosa, onde ele vai começar a apresentar aquele inchaço. Então, o gabarito está aí na letra E, na fase gasosa. Próxima questão. Em casos de crime contra a pessoa em que a vítima estivesse sem vida, preservar significa a inumação do decujus, não modificar a posição do cadáver em hipótese alguma, solicitar carro de cadáver, manter no local auxiliares de necropsia ou acionar as chefias responsáveis pela necropsia. Nessa situação aqui, preservar significa não modificar a posição do corpo em hipótese alguma. Preservar é manter ali o estado das coisas sem alteração.
Então, gabarito está logo aí na letra B. Durante a execução de necropsias em adultos, antes de iniciar a incisão da pele para a abertura do cadáver, o procedimento adequado é elevar os membros inferiores com blocos de gesso, estender o pescoço com a colocação de um bloco embaixo dos ombros para a expansão da região superior do tórax, aspirar o conteúdo gástrico com uma sonda nasogástrica, imobilizar os membros superiores com fixadores de punho junto à mesa de Morgane e elevar a cabeça com os fixadores temporais. Então, o gabarito vai estar aí, né, na letra E. Elevar a cabeça com os fixadores temporais, para facilitar aí a abertura, tá ok? Pela classificação de asfixia, a constrição ativa do pescoço exercida pelas mãos é chamada de assinale alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, quando a asfixia, né, a constrição do pescoço é feita com as mãos, nós vamos ter aí, né, uma esganadura. Gabarito, letra C. Enforcamento, lembrando, né, o sulco, ele é oblíquo ascendente, de baixo para cima, e o estrangulamento, o sulco, né, ele é contínuo, ele é horizontal, abaixo da cartilagem, tá bom? Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta um instrumento específico para realizar a raspagem do osso da calota craniana, cisália, tetacânula, rugina ou cranioclasto. Aqui é a nossa famosa rugina, que vai raspar ali, né, o periósteo para que possa serrar o crânio. As técnicas básicas para a realização de procedimentos necroscópicos são denominadas de... Aqui quer saber quais são as 4 técnicas de necropsia, que nós já conhecemos, né? Vichal, Rokitansky, Gall e Lentulli. Então, o gabarito está aí na letra B, as 4 técnicas de necropsia. Finalizamos aqui as questões do dia 11. Vocês estão indo muito bem, eu estou acompanhando aí o progresso de vocês, tá? Espero que continuem, mesmo que esse desafio acabe. Continuem exercitando a mente, realizando questões, para ir adaptando já a sua vida a isso, a sua mente também a resolver questões, a pensar, a procurar, né, as pegadinhas. Então, continuem nesse caminho, eu garanto para vocês que é só sucesso. Então, aí, vamos lá, sucesso, continuem no foco e até o próximo. Valeu!